Horário, nosso encontro das 10h30 da manhã é dia de falar de cultura, dia de arroz, feijão e cultura. Sexta-feira, final da semana, você geralmente já está com aquela preguiça, não aguenta mais a semana toda de trabalho. Nada melhor do que então pensar numa boa programação para o final de semana. E uma boa dica então para esse final de semana é Rio Grande da Memória, uma peça que vai estar sendo encenada. Ela estreia hoje. Já? Estreou ontem. Estreou ontem, então você já está atrasado. Mas vai poder assistir durante todo o mês de fevereiro, às quintas e sextas-feiras. Lembrando que o Arroz, Feijão e Cultura é feito com a sua participação. Você pode ligar para a gente para tirar a sua dúvida quanto ao assunto que vai estar sendo debatido hoje no programa, ou então sugerir um tema para próximos programas, alguma entrevista que você queira acompanhar, liga para a gente dar a sua sugestão. Nosso fone fax é o 730-6500 ou então canal 25@eptv.com.br. Aqui no estúdio comigo, Adolfo Mazzarini, Ricardo Venâncio e Beto Feliciano. Eles vão estar falando para a gente do Rio Grande da Memória, que estreou ontem, não hoje, como eu havia dito, estreou ontem e vai ser uma opção aí de passeio, de programação para você durante todo o mês de fevereiro. Agora, antes de falar em si da peça, lembrando que o Rio Grande está reestreando, a gente pode dizer assim, o projeto Sesc em Cena, que estava suspenso desde agosto do ano passado. Então, antes da gente falar em particular dessa peça, eu quero contar um pouco para vocês o que é o Projeto em Cena, para quem não conhece. Quem não conhece, aliás, deve levar um puxão de orelha, porque o Sesc em Cena já teve muita coisa boa e você, se não conhece, devia ter conhecido. Adolfo, o Sesc em Cena volta aí depois de alguns meses suspenso e que eu acredito que quem gosta de teatro, quem gosta de uma boa programação, sentiu falta do Sesc em Cena. E volta com Rio Grande da Memória. Queria que você contasse um pouquinho para a gente começar a entrevista do que se trata o Sesc em Cena. Pois é, o projeto Sesc em Cena surgiu da necessidade que o Sesc sentiu em Campinas a partir do momento que a nossa sede, o nosso prédio, fechou para a reforma há cerca de 3 anos lá no Bonfim. Nós tivemos que desocupar o prédio, fomos para um espaço alugado na cidade, onde não tinha teatro, não tinha espaço para apresentações. E para que o Sesc não ficasse sem uma programação teatral em Campinas, sendo que o teatro sempre foi uma coisa muito forte no Sesc de Campinas, nós resolvemos então criar esse projeto Sesc em Cena, trazendo para a cidade, mensalmente, 1 ou 2 espetáculos que se apresentassem nos mais variados espaços possíveis, e muitas vezes sequer pensados, né? Então, foram 3 anos aí com grandes espetáculos, de São Paulo, de Campinas, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Salvador, ocupando muitos espaços da cidade, com bastante sucesso, né? Nós já fizemos espetáculos de teatro em praças, em ônibus urbanos, terminal rodoviário, bosque, Taquaral, no Taquaral, nas escadarias, na concha acústica, na lagoa do Taquaral. Enfim, no centro da cidade, em teatros convencionais, no Teatro Interno do Convivência, no Castro Mendes, no Teatro de Arena. É uma possibilidade de levar o teatro aonde o povo está, onde o público está. Isso foi muito bom porque tivemos uma repercussão grandiosa, o público sempre presente, né? O projeto Sesc em Cena estava lá lotado. E usando todos os espaços da cidade, do centro e também da periferia. Já nos apresentamos em Barão Geraldo, em Joaquim Egídio, em Sousa, Praça de Sousa, a Casa de Cultura de Joaquim Egídio. Enfim, é uma grife já, que inclusive faz com que a gente pense, voltando para o nosso espaço o ano que vem, para o prédio do Sesc, em estar continuando com esse projeto na rua, porque deu certo e mostrou que é possível fazer teatro de qualidade em qualquer espaço que tenha um mínimo de condição. E porque precisa, né? Eu acho, Ricardo, o Beto, como membros da classe artística, Campinas precisa desse tipo de espaço. Por isso que eu digo que quando o projeto ficou suspenso, quem está acostumado a acompanhar toda a produção teatral e a produção artística em Campinas deve com certeza ter sentido falta. Porque
Campinas está precisando desse tipo de incentivo, né? A gente costuma achar que não tem público. A velha história do público só vai ver peças com atores globais. Não é verdade, né, Ricardo? Não, não é verdade. Essa história de que Campinas não tem público é um pouco falsa, eu acho. Nós temos é que cultivar esse público. Nós temos é que incentivar e mostrar como faz o projeto Sesc em Cena, levar espetáculos mais próximo desse público e assim ir cultivando. Um trabalho importante é cultivar o público infantil, que vai formar o público de teatro no futuro. Isso é muito importante. E como você bem disse, nós que acompanhamos a atividade artística na cidade, realmente sentimos falta desse projeto, porque é uma maneira de você assistir espetáculos, por exemplo, como disse o Adolfo, vindos do Rio de Janeiro, que muitas vezes você não tem oportunidade de ir ao Rio para assistir. Mas são uma referência importante. E importante dizer por preços acessíveis, que eu acho que a questão aí não é nem não existir público, é a questão financeira mesmo, né? Também, esse é um outro aspecto importantíssimo. Como eu estava dizendo, se você for ao Rio de Janeiro para assistir um espetáculo, imagina quanto você vai gastar. Não dá para pensar hoje em dia em fazer isso, em ir ao Rio para assistir um espetáculo. Antigamente nós já chegamos a fazer isso, ir ao Rio de Janeiro, claro, aproveitar a viagem para uma outra coisa, mas com o objetivo principal de assistir a espetáculos lá. Hoje em dia não dá para fazer. Quando você falou de se incentivar a produção e o público infantil ir ao teatro, o Beto chacoalhou bastante a cabeça ali. Beto, a solução é essa? É você começar a incentivar desde de criança que as pessoas tenham esse hábito de ir ao teatro, de acompanhar as produções culturais, não só teatro. A gente está falando de teatro aqui porque estamos com atores e diretores de teatro. Mas, em termos gerais, exposições de artes plásticas, cinema, tudo que se envolva, música, tudo que se trate de cultura. A solução é essa, desde pequeno? Eu acho que o Ricardo tem muita razão quando coloca isso, porque você indiretamente prepara, né, você cultiva essa e cria-se um hábito desde criança. Isso, e a população, as pessoas só vão aprender a gostar se você realmente começar daí. Começar quando criança, começar a incentivar nessa idade. E a semana passada, quando o Edgar e o Elcio estiveram aqui falando da campanha de popularização do teatro, o Edgar Riso colocou uma coisa que é verdade, Campinas tem uma tradição muito forte em teatro infantil, além de tudo, né? Tem, é verdade, isso é realmente verdade. Eu fiz teatro infantil em Campinas durante muito tempo e o retorno que a gente tem do público infantil é muito interessante. Agora, a gente comentando, aproveitando o que você disse, que a gente tem que falar não só de teatro, claro, de artes plásticas, de Cinema, esportes, principalmente. E quando a gente fala de todos esses aspectos, nós estamos falando em desenvolver o ser humano, na verdade. E isso, com certeza, desenvolve a sensibilidade dessas crianças, que com certeza no futuro vão se tornar muito mais agradáveis, muito mais sociáveis, muito mais inteligentes, muito mais menos despertas para a vida, violentos, muito menos que é a violentos, grande sem preocupação dúvida, do momento, a violência, sem dúvida, né? Muito mais abertos para enxergar as coisas que estão ao seu lado, muito mais críticos em relação, por exemplo, ao uso de drogas, etc. Então, com certeza nós vamos estar desenvolvendo as potencialidades desse ser humano. Bom, Adolfo, então o projeto Sesc em Cena renasceu agora em 2000, começa com o Rio Grande da Memória. Você já tem alguma programação, o que o público campineiro pode esperar do Sesc em Cena agora no ano 2000? Olha, começa agora em fevereiro, com o Rio Grande da Memória. Em março, nós temos uma data muito especial, que é o Dia Mundial do Teatro. Então, a gente sempre tem um Sesc em Cena especial, que é o Março Teatral. Todos os anos, já é uma tradição em Campinas, o Sesc realizar um grande evento para comemorar essa data tão importante. Nós vamos ter uma semana de atividades no Centro de Convivência, com exposições, espetáculos já premiados que vêm de São Paulo. Estamos batalhando aí para trazer um grupo importantíssimo do Rio de Janeiro, que é o grupo Moitará. Vai ser uma semana plena na última semana de março, na altura do dia 27, quando se comemora o Dia Mundial do Teatro. E o projeto vai continuar, o Sesc em Cena, esse ano todo, né? E só lembrando assim a questão do teatro infantil, né? O ano passado nós tivemos 2 eventos importantíssimos com o teatro infantil. O primeiro foi no começo do ano, na Concha Acústica do Taquaral. Durante um mês a gente fez uma jornada
com espetáculos todos os sábados. E era uma loucura, nós tínhamos por volta de 4.000 pessoas por espetáculo, né? E em julho nós fizemos a Jornada Sesc de Teatro Infantil no Castro Mendes, com duas apresentações por dia, durante uma semana toda, 6 espetáculos. E lotado. Na Concha Acústica a entrada foi franca, e no Castro Mendes nós cobramos 99 centavos o ingresso. E era uma maravilha, a família, os pais, as crianças, né? Então, a cidade precisa disso e quer isso. E quer isso, mostra né? que quer porque prestigia os espetáculos, ela vai aos espetáculos, né? Exatamente, e sai realizada. Exatamente. Bom, eu estou conversando, a gente está falando do projeto Sesc em Cena aqui, só para você ter uma ideia, porque o projeto está voltando depois de estar suspenso desde agosto do ano passado, mas nós vamos falar mesmo sobre a peça Rio Grande da Memória, onde estão o Beto, o Adolfo, o Ricardo dirigindo a peça. Lembrando que você pode participar do Arroz, Feijão e Cultura mandando a sua pergunta ou a sua sugestão de tema. Nosso fone fax é o 730-6500 ou então o canal 25 @eptv.com.br. No próximo bloco, então, você vai conhecer a peça Rio Grande da Memória. Até lá! Para você que está de olho na universidade, fique ligado nas dicas mais importantes. Virando o Bicho, de segunda a sexta, 4 da tarde. Oferecimento Coque Campinas, o mundo na bagagem. Matrículas abertas. Os olhos são da mãe. O nariz e a boca do pai. O sorriso é do avô. E a gente tá dando uma mãozinha também. Ligue pra gente. Excesso de velocidade é a principal causa de mortes no trânsito. Dirija com prudência. Ou você respeita os limites de velocidade, ou só Deus sabe onde você pode parar. Educação no trânsito, o melhor caminho para todos. Esse é o segundo bloco do Arroz, Feijão e Cultura, que hoje está conversando com o Adolfo Mazzarini, Ricardo Venâncio e Beto Feliciano. Eles vão estar, a partir de agora, contando pra gente os detalhes e um pouco do que você pode encontrar na peça Rio Grande da Memória. Lembrando que você pode participar do Arroz, Feijão e Cultura. Liga pra gente no nosso fone fax, que é o 730-6500, ou então canal 25 @eptv.com.br. Falamos já do projeto Sesc em Cena, que está estreando com o Rio Grande da Memória. Então agora eu queria que vocês contassem um pouco o que o público pode esperar da peça. O Ricardo está dirigindo a peça, né, Ricardo? Isso. Que é uma concepção tua, Adolfo. Na verdade é uma concepção minha. Você atua também. Eu atuo também, aí o Ricardo veio dirigir para botar a ordem. Exatamente. Aí. E o Beto atua também, né, Beto? Você é ator da peça. Eu estou trabalhando como ator. Quando a gente fala em Rio Grande da Memória, claro, se pensa, obviamente, em alguma coisa que mexa com recordações. É mais ou menos isso? Sim, a peça realmente trata-se disso. São recordações dos atores, são recordações de alguns personagens como, por exemplo, a Gilda, que é um personagem conhecidíssimo do folclore campineiro. E essas recordações são todas alinhavadas no espetáculo de uma forma bastante poética, com algumas músicas que eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir vão se lembrar em algum momento de músicas que já ouviram no seu passado, brincadeiras de criança, enfim, são realmente, como você disse, recordações. Ô Beto, você como ator, antes de começar a entrevista, eles estavam me dizendo que algumas recordações dos atores são colocadas na peça, incorporadas ao personagem, é claro. Como é que é isso? É gostoso expor esse tipo, dividir as recordações com o público?
Olha, a gente partiu do princípio assim, de que cada um buscasse uma situação ou um momento da vida para que a gente pudesse trabalhar em cima da ideia do Adolfo. Então, eu acho que o que a maioria das pessoas, o que a maioria dos atores fizeram foi assim, partir de um fato, né, da vida de cada um, e a partir desse fato você abrir, criar uma situação em que ela pode ser parte de um fato verdadeiro, mas você pode ter uma situação até fictícia, né? Uma criação. Então a gente fez mais ou menos esse tipo de trabalho. Adolfo, agora... Mas respondendo aí um pouco a sua pergunta, eu entendo, eu acho que compartilhar essa memória, que é a memória do ator, com o público não é uma coisa fácil. Isso é difícil. Por isso eu perguntei, porque eu imagino... A gente sempre tem recordações muito boas, mas tem coisas também que a gente quer apagar completamente do nosso arquivo. Sem dúvida. Então, de repente, você tá... E você aí, quando é esse tipo de recordação, você não divide com ninguém. Então, a pergunta era justamente para saber que tipo de recordação que é dividida com o público, exato, pelos atores. É claro que nós temos todo um universo de material para selecionar. E se a gente for perguntar para as pessoas, muito provavelmente as pessoas vão trazer agora da sua memória coisas que são mais amenas, mais simples, menos que tenham menos complicação, que tenham menos envolvimento emocional. Mas, ao contrário disso, o material que é interessante para o teatro é justamente aquele material que traz carga em si emocional uma carga muito emocional. grande. Bom, então, por isso eu acho a grande dificuldade compartilhar isso com o público. E a segunda grande dificuldade é tornar essa memória, que é minha, ou digamos, de um ator, tornar possível de compartilhar com o público, porque o público precisa ter uma empatia, o público precisa se interessar por aquilo, senão isso não vira teatro. Então, por isso, essas porque são as recordação é uma coisa muito complicada, porque é uma coisa muito gostosa, todo mundo gosta de recordar. E é assim, batata, reunir um grupo de amigos que se conhecem há muito tempo, você começa, lembra daquele tempo, lembra do colégio, lembra disso, lembra daquilo. Mas é uma coisa assim que para quem não participou é muito chato. A recordação é boa para quem dividiu. Então eu imagino que passar isso, fazer com que o público tenha esse interesse é uma coisa complicada, né, Adolfo? É complicada e esse foi o desafio nosso, né? Aquilo que a gente se propôs. Mas a gente procurou amarrar isso daí, alinhavar, como o Ricardo dizia, com música, com algumas poesias da literatura brasileira, com coreografia. Então fica uma coisa gostosa, porque ao mesmo tempo que você vai sendo envolvido pela emoção, tem um corte e te leva a uma descontração, aí você dá uma respirada mais tranquila, né? Mas é um desafio, sim, indubitavelmente, e que não foi vencido, não. A gente tem um mês pela frente ainda para continuar vencendo esse desafio. Bom, gente, a gente está falando da peça, nós temos as imagens de um trecho dela, mas da montagem do final do ano passado. Depois nós vamos falar um pouquinho da diferença entre uma montagem e outra, mas só para você ter uma ideia do que é Rio Grande da Memória, vamos mostrar um trechinho da peça.
esse é só um trechinho para você ter uma ideia do que você vai poder acompanhar no Rio Grande da Memória. E antes que a gente se esqueça, a gente fica falando da peça, todas as quintas e sextas-feiras de fevereiro. Exatamente, toda quinta e sexta de fevereiro, sempre às 21 horas, na sede da UDET, na sede da Oficina de Estudos Teatrais, que fica na rua Azarias de Melo, 32, no Taquaral. E os ingressos podem ser adquiridos no Sesc Campinas, na Avenida Aquidaban, 509, ali no centro, esquina com o Dr. Quirino, no horário comercial, de segunda a sexta-feira, ao preço de R$ 1,99. Tudo agora é por R$ 1,99, então por que não cultura por R$ 1,99? A gente compra tanta coisa de péssima qualidade por R$ 1,99, vamos comprar um produto bom por R$ 1,99. A gente vai fazer um rápido intervalo no Arroz, Feijão e Cultura. E no próximo bloco nós vamos continuar falando sobre a peça e você vai conhecer um pouquinho a diferença entre a montagem do final do ano passado e essa montagem que reestreia o projeto Sesc em Cena. Você pode ligar para a gente no nosso fone fax, que é o 730-6500, ou então canal 25@iptv.com.br. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Educação no trânsito também é fundamental. Você que está sintonizado no canal 25 não deve perder o TV Auto desta semana. Tem tudo sobre o mercado automobilístico. Bom, TV Auto você já sabe, é no sábado às 11h15 da manhã e na reprise da segunda-feira às 10 horas da noite. Até lá e eu tô te esperando, hein? TV Auto. Oferecimento. Use peças genuínas GM da rede Chevrolet. Palio Citymatic, o primeiro 1.0 sem pedal de embreagem. Ford, há 80 anos fazendo seu caminho melhor. Esse é o último bloco do Arroz, Feijão e Cultura de hoje. Hoje nós estamos conhecendo a peça Rio Grande da Memória. Estreou ontem e você vai poder conferir durante todo o mês de fevereiro, sempre quinta e sexta-feira, às 9 horas da noite, na sede do Odete. Lembrando que você pode participar do Arroz, Feijão e Cultura. Nosso fone fax é o 730-6500 ou então canal 25@eptv.com.br. No bloco anterior nós mostramos um trechinho da peça, Adolfo, um trechinho que foi da encenação do final do ano passado. O que tem de diferente para essa que estreou ontem? Pois é, no final do ano passado, esse espetáculo surgiu como resultado de um curso que foi ministrado, um curso de montagem durante 4 meses, né? E terminamos com esse exercício. E o espetáculo foi muito bonito, muito interessante. Nós resolvemos, então, aprofundar mais nessa ideia. Substituímos o elenco. Hoje nós somos em 10 atores profissionais, 8 profissionais e 2 estagiários. E com um trabalho de pesquisa um pouco maior, que permitiu que nós trabalhássemos todos os dias durante o mês de janeiro para estar apresentando. Então, na verdade, um novo espetáculo. Temos cenas novas, uma concepção diferenciada da encenação, é um trabalho mais requintado, né, para estar justamente participando de um projeto da qualidade do Sesc em Cena. Que pode ser assistido por R$ 1,99. Desculpa de que está caro, ninguém vai ter. Voltando ao que a gente estava falando de dividir as recordações com o público, me parece que o ambiente onde a peça está sendo encenada, ela facilita essa troca, esse ambiente facilita a troca, não é, Ricardo? Sem dúvida. Eu imagino que seria impossível fazer esse tipo de trabalho num palco italiano, como um teatro interno do Centro de Convivência. Ele não funcionaria. A proximidade com o público é muito importante para que essa troca aconteça.
E lá na Odete, na sede da Odete, o público fica a 1 metro do ator. Isso é muito importante também para o ator. Isso proporciona um crescimento muito grande. Porque quando você está fazendo um espetáculo no palco italiano, você tem aquela chamada parede escura, que é, de certa forma, uma proteção até para o ator. E ali, na sede da Odete, onde nós estamos fazendo esse espetáculo, essa parede praticamente não existe. A interação é muito direta. O ator fala alguma coisa aqui e a pessoa está rindo ali do lado dele. Então, isso eu acho que é um crescimento muito importante para o ator. O que para o ator é muito legal, né, Beto? Essa interação, essa coisa de estar bem próximo do público. Com certeza, eu acho que a troca ela é a coisa mais gratificante que o ator pode ter nesse momento, entendeu? Gente, chegou uma pergunta aqui de um assinante. O João Almeida, do Taquaral, pergunta quem faz a parte musical do programa. Do programa, eu imagino, da peça, né? Pois é. Nós temos a felicidade de estar contando com um músico que é o Gilan, né? O Gilan está com a gente, a Gilan Zarski. Ele está com a gente desde o ano retrasado do Cativo, é um guitarrista, e ele então executa as músicas ao vivo, acompanhado por um baixo, com um contrabaixo elétrico, que é o Bruno Ladislau. Isso é uma coisa realmente a ressaltar, né? A dificuldade que a gente tem de ter música ao vivo no espetáculo. Então, nós temos 2 músicos, o Gilan e o Bruno, que acompanham. O Gilan é o responsável pela parte musical, e a Lora Brito, que é do grupo Último Tipo, é responsável pela parte vocal. E acredito, eu como público gosto mais da música ao vivo e imagino que para os atores também seja uma contribuição, né, a todo o clima que é necessário para se encenar. A música ao vivo traz essa diferença? Traz. A música ao vivo, a grande diferença da música ao vivo para gravada é que está acontecendo ali, né? Você está ouvindo, você está sentindo, a emoção flui mais forte. Aliás, Ricardo, pelo que vocês estão falando, é uma peça carregada de emoções. Mas alguma emoção específica? Quem for vai ver uma comédia ou vai ver apenas um drama, ou por se tratar de recordação tem de tudo? Na verdade, tem de tudo. A pessoa que for assistir vai ver uma comédia, vai ver um drama, vai percorrer todo esse universo de recordações. Com certeza, vai se lembrar, vai se emocionar, vai relacionar algum daqueles acontecimentos da peça com um acontecimento da própria vida, porque, na verdade, esse é um outro desafio que nós tivemos, ou seja, é transportar, é dar uma carga mais universal para cada uma daquelas lembranças dos atores. Rapidinho para a gente encerrar, o endereço do Odete de novo. É Rua Azarias de Melo, número 32, no Taquaral, próximo à Rua Ari Barroso. Os ingressos no Sesc Campinas, na Avenida Aquidaban, 509, esquina com o Dr. Quirino, e maiores informações pelo telefone 232-9299, no Sesc Campinas. Todas as quintas e sextas-feiras, na sede do Odete, às 9 horas da noite? Exatamente. O espetáculo é um espetáculo relativamente curto, com 1 hora de duração, portanto, das 9 às 10. Bom, gente, eu agradeço muito a presença de vocês aqui por estarem falando para a gente sobre a peça Rio Grande da Memória, sobre um pouco também do projeto Sesc em Cena. Lembrando você que o projeto ficou suspenso desde agosto do ano passado e está voltando agora com Rio Grande da Memória como a primeira atração do projeto Sesc em Cena, que já tem uma programação definida pelo menos por um tempo, né, Pelo menos Adolfo? até julho já está programado. Então, quer dizer que até julho, quem gosta de um bom teatro, de uma boa produção, vai ter, com certeza, programação em Campinas. Lembrando também que a 15ª campanha de popularização do teatro está acontecendo. É outra opção de boas peças e de um bom evento para ser assistido. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês aqui. Agradeço a você, assinante do Canal 25, por ter acompanhado mais esse Arroz, Feijão e Cultura, que tem um horário alternativo hoje, 4h30 da tarde, e volta ao vivo a partir das 10h30 da manhã, na próxima sexta-feira. Até lá, então. NET Canal 25, muito mais para você.